Maravilha, pessoal! Eu sou o Marcelo e você está no canal do Mac. Nessa aula, nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso jogo e o que nós vamos fazer aqui é fazer a nossa frota alienígena se deslocar para a direita, esquerda, naquele movimento padrão que a gente vê nos jogos. E aí, a cada vez que ele se desloca para um lado, se encostar na borda, qualquer alien da frota encostar na borda da tela, né? Seja a borda esquerda ou a borda direita, a frota precisa descer um pouquinho, aí depois andar para o outro lado, bateu na borda, desce um pouquinho, vem para cá, bateu na borda, desce. Então ela vai trocando de direção e descendo à medida que o jogo vai evoluindo. Então, vamos começar aqui nosso trabalho. A gente está aqui na nossa classe Aliens. A gente, na verdade, precisa ir para Alien, né, que é a classe que representa um alien para a gente. E a primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente vai trabalhar com a direção dos aliens, é criar um atributo aqui para representar se ele está indo para a direita ou para a esquerda. O que a gente vai fazer é usar o valor 1 se a frota estiver se deslocando para a direita e menos 1 se estiver se deslocando para a esquerda. Tá? Isso aqui vai ser interessante, porque trabalhando com 1 e menos 1, a gente consegue multiplicar esse valor pelo deslocamento em x. Se o valor for 1, eu vou manter a velocidade em x para a direita. Se o valor for menos 1, eu vou reverter, mantendo a mesma velocidade, só que para a esquerda. Então, essa é uma estratégia legal para a gente trabalhar nos jogos. Então, esse daqui ele começa com o alien se movendo para a direita, tá? Estou colocando um comentário aqui para a gente saber. É 1 positivo. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos começar só um teste aqui, né? Nessa atualização que a gente tem, vamos fazer um teste aqui. Caso a direção seja diferente da direção em que a frota está se deslocando nesse momento, e a gente vai receber aqui qual é a direção corrente da frota, tá? Rolando. Se a direção que eu tenho dentro do meu alien está diferente do que é a orientação, que é a direção da frota, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que eu me desloque para baixo, eu vou colocar 15 aqui no meu caso, pixels para baixo, né, porque eu quero que desça a frota. Né, porque se eu estou numa direção, mudei de direção, eu quero descer primeiro, e aí continuo fazendo a atualização em X, mas primeiro eu desço. Teve troca de direção, eu faço o meu alien descer. E aqui eu estou na perspectiva de um alien, então eu estou checando a direção da frota. Opa, parece que a frota mudou a direção, então deixa eu descer um e seguir, alterar a minha direção, a minha variável que representa a minha direção interna, para a direção da frota e seguir minha vida. Certo? Só com um detalhe aqui, que eu vou atualizar a minha posição X, né, porque agora eu quero andar, tanto para a direita quanto para a esquerda. A minha direção X vai ser igual a ela mesma, mas aí eu posso definir uma velocidade para o meu alien. No meu caso, eu vou botar 0,1, que eu quero que ele ande de velocidade, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? A velocidade em eixo X. No seu caso, você testa, tá? Se ficar muito lento 0,1, provavelmente vai ficar, você pode usar 1, 2, tá? Faz um teste 0,5, verifica na sua máquina como que isso se comporta e qual a velocidade, e aí você pode ajustar esse 0,1 para a velocidade em X, no eixo horizontal que você desejar, tá bom? Self.direção. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aquilo que eu tinha falado. Caso eu esteja, o valor da minha direção for positivo, positivo, então eu vou fazer o quê? A minha velocidade vezes 1 vai dar ela mesma, que é 0,1. Se a minha direção for negativa, porque eu estou indo em outra direção, vai ser menos 0,1, menos a minha velocidade. E aí eu vou fazer o quê? No eixo X eu vou começar a andar para a esquerda, porque eu estou descontando valores, eu estou reduzindo o valor no meu eixo X, tá bom? É basicamente isso que a gente precisa mudar aqui nessa função atualizar.
E agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer, eu preciso saber se eu toquei em alguma borda, seja a borda direita ou esquerda. Então, a gente vai criar um método que vai dizer se eu atingi a borda. Tá? Se esse alien atingiu, se esse alien em particular atingiu a borda, depois, obviamente, lá na função principal, a gente vai testar todos os aliens se atingiram a borda. Então, caso o retângulo do meu alien, né, a borda direita do meu alien, for maior ou igual do que o retângulo da borda direita da minha janela, a tela toda, é porque o meu alien ultrapassou a borda da janela. Então, nesse caso, eu sei que o alien atingiu a borda. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Return true. Tá? Esse é um cenário em que é true. Elif, tem um outro cenário que eu preciso bater, que é o da esquerda. Se o retângulo do meu alien, a borda esquerda dele for menor do que zero, é porque eu toquei a borda esquerda da tela. Então, esse é um outro cenário que a gente tem que retornar true. Left, nesse caso, parte da esquerda. Se for menor ou igual a zero, retorno true. Caso contrário, eu vou retornar falso. Quer dizer que eu não bati numa borda. Save. Então, é isso que a gente precisa modificar aqui na classe do nosso alien. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa modificar. Acho que é isso. Vamos, então. Tem só uma coisa. Acho que é isso. Vamos testar assim. Vamos para o nosso aliens agora. Aliens. Então, aqui, agora eu preciso fazer algumas coisinhas, né? Como eu tenho que o meu alien agora, ele tem essa possibilidade, né, de checar as bordas, e ele já sabe que ele deve descer quando troca a direção, mas uma das coisas que eu preciso fazer é especificar a direção da frota, né? Logo depois que eu crio a minha frota alienígena, eu vou dizer que essa direção frota, a direção da minha frota, minha ordem, é que a frota se desloque para a direita. Tá? Então, eu crio essa variável aqui, direção frota. E lembra, lá na hora que a gente estiver fazendo o update do nosso alien, aqui, ó, que eu estou desenhando, eu tenho que passar a direção, né, no update, no atualizar, vamos lá no alien, ó. Aqui no atualizar dele, onde que está o atualizar do nosso alien? Pesquisar, atualizar. Atualizar, projétil atualizar. Nave, projétil. A gente não está fazendo aqui a atualização da posição dos aliens, né? Por quê? Porque a gente não estava ainda movimentando ele nem para a direita e nem para a esquerda. A gente acabou de fazer essa atualização aqui. Então a gente precisa chamar agora o método de atualizar aqui na classe aliens, né? Então, vamos fazer isso, que a gente tem que atualizar a posição do alien. Então, vamos fazer isso daí. Vou fazer aqui, ó. For alien
em aliens, eu vou atualizar a posição do alien. Alien.update, vou passar a direção da frota. Um parâmetro. Porque daí quando o alien for fazer o update da sua própria posição, ele sabe, né? Update não, né? Alien.atualizar. Ele for fazer a atualização, ele sabe, ó, pela direção da frota, ele sabe se orientar, tá? Ele sabe se ele deve mudar de direção e tal, como a gente fez aqui no código. Então, esse cara, agora ele está fazendo aqui a atualização da frota, né? Mas tem mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui. Caso o alien atingiu a borda, eu quero mudar a direção da frota, né? Então, eu vou fazer um teste aqui antes. Vou varrer todos os aliens e vou testar. Se um alien atingiu a borda, aí eu vou fazer com que a direção, minha ordem de direção da frota seja o oposto. Vai mudar. Aí eu paro a execução desse while aqui, desse for, porque eu não preciso continuar. Então, faço isso para definir a direção da frota. Faço a atualização da posição de todos os aliens da frota. E depois eu desenho todos os aliens da frota. Tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Não. Alien Object não tem retângulo. Vamos lá, linha 31 no alien.py. Linha 31 no alien.py. Self. Não é retângulo, é retângulo. Olha lá. Aqui deu certo? Temos os nossos aliens se deslocando para a direita e para a esquerda, subindo e descendo. Ainda não consigo acertar nenhum deles, né? A bala passa porque a gente não tratou colisão, tá? Mas está funcionando. O que vai acontecer aqui é que esses aliens vão se movimentar e eles vão descer para sempre, né? Então a gente precisa fazer muito mais coisas aqui que a gente vai fazer nas próximas aulas, como, por exemplo, identificar se o alien se a frota já encostou, por exemplo, na nossa nave, se ela chegou no fim da tela, coisas assim que a gente vai ter que fazer. Mas antes disso, a gente vai detectar colisão. Quando um projétil encostar em um alien, vai haver uma colisão e esses dois objetos sumirão da tela. Obrigado, pessoal, por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.